As torcidas organizadas e as aliadas têm sofrido com críticas que muitas vezes não são de sua total participação ou responsabilidade. De algum tempo, o movimento, que começou no Rio de Janeiro, desencadeou no fim de 2014 a fundação da Associação Nacional de Torcidas Organizadas Anator, que visa mudar esses conceitos e esclarecer das consequências que estão sujeitas em caso de violência. O organizador do evento em Manaus, Labor Neto, revela o porquê da realização na capital amazonense. Explanar como é que está funcionando hoje através do Ministério dos Esportes, né? Que o Ministério dos Esportes hoje sugeriu uma associação para intermediar, entendeu? Então eu tomei a iniciativa, conheci eles no evento e resolvi fazer esse simpósio. Foi difícil reunir lideranças distintas de clubes do Amazonas e de lideranças de clubes de fora do estado do Amazonas? Sim, foi muito difícil, porque em 4 eventos que tiveram, em 4 reuniões tiveram com a polícia, nem todas foram. Nós fomos, mas nem todas foram, principalmente as torcidas que deram problema na época. Então foi muito difícil fazer isso, mas graças a Deus a gente conseguiu reunir todas as lideranças aqui e mostrar que não tem perigo nenhum, que aqui a gente está para dialogar, conversar e chegar a um consenso que não aconteça o pior depois. De acordo com o atual presidente da Anatorg, a associação surgiu inspirada em uma entidade carioca. Na realidade, a gente vem fazendo esse trabalho há uns 4 anos, tá? Só que muito de forma individual. Eu, por exemplo, sou um cara que tinha uma base com outro amigo do Rio de Janeiro de interlocução entre as torcidas, mas não de forma de associação. E aí a gente foi tendo base, foi conversando, porque a gente vê que a Anatorg é uma associação nova, mas a base é um pouco antiga. A gente pegou muito o espelho de uma federação do Rio, que é a FETORG, que ela usava a forma da federação para que o Vasco falasse com o Flamengo com o Botafogo. E aí a gente tentou pegar essa ideia, essa base da FETORG, para usar a nível nacional. Ele revela que a implantação de papel de convencimento com as grandes torcidas não foi difícil, pois as mesmas entenderam que estavam tendo prejuízos com as atitudes. Em relação às torcidas não foi muito complicado, porque como a gente já tinha essa base de diálogo, a gente começou a mostrar para as torcidas o legado negativo que tudo aquilo estava proporcionando a elas mesmas, não coletivamente e individualmente. Então, infelizmente, a gente tem um jargão aqui no nosso país, que é quando não se aprende no amor, se aprende na dor. E a dor de punição, de prisões, de sanções, foi uma coisa que fez as torcidas se conscientizarem que elas tinham que rumar para algum caminho, para outro caminho. Muitas ainda estão no processo de assimilar essa conscientização. A gente ainda não conseguiu conscientizar todas. Cita como exemplo que conseguiram reunir e convencer membros das torcidas do Atlético Paranaense e Vasco, que se envolveram no episódio da violência no fim de 2013. No caso mais recente, a gente juntou a torcida do Atlético Paranaense e a do Vasco, que foram aqui protagonizar aquela briga em Joinville, e elas entenderam o legado negativo que tudo aquilo tinha proporcionado a elas, e não foi difícil fazê-las sentarem, conversarem. Não sentamos para debater quem errou, sentamos para debater o futuro, olhar para frente, esquecer o passado, porque senão a gente entra numa discussão redundante sem avançar. Mas não foi muito difícil exatamente por isso, por a gente pensar no futuro e o legado negativo de tudo aquilo que tinha sido composto por causa daquela briga, ou de outras, né? A respeito de se convencer por conta das particularidades e realidade de cada região, ele explica onde foi mais fácil e onde se teve mais dificuldades. A dificuldade local é maior, porque a rivalidade às vezes é muito maior. Essa polarização que não existe no sul e no sudeste, porque você vem para Manaus, por exemplo, você encontra a Mancha Verde, você encontra a Força do Vasco, você encontra Dragões da Real de São Paulo, torcidas de outros setores, é uma coisa que a gente já está acostumado, e a gente encontra uma facilidade nesse momento, porque a gente tem um diálogo muito forte com as torcidas do Sudeste, muito forte. O Norte e o Nordeste é uma coisa que a gente está aumentando o diálogo, e quando a gente adentra na cidade deles, a gente encontra um problema muito grande de rivalidade de anos, de às vezes até de educação, porque a gente viu que as torcidas do Norte e do Nordeste, elas são compostas por muitas pessoas de uma classe baixa, uma classe que não tem, às vezes, muito acesso à educação. Em um estádio de futebol seria praticamente impossível reunir
tantos representantes de torcida, de vários clubes brasileiros, dos grandes e daqueles que ainda estão buscando seu espaço. Mas aqui dentro, isso está acontecendo. E aqui dentro é que a mudança já começa a acontecer no futebol local e até mesmo no futebol nacional. O responsável pelo simpósio explica o que motivou esse evento. A motivação maior desse evento foi a segurança. Depois do episódio que teve entre Flamengo e Vasco, nós tivemos uma reunião no CIC, né, um dia depois, e lá o Coronel Cláudio já tinha comentado para mim fazer um simpósio para a gente tentar reunir todas as torcidas organizadas de Manaus e as nacionais de fora também, né, as subsedes, né, aqui, e tentar achar uma solução. Um dos integrantes da Força Azul de São Raimundo mencionou que a falta de diálogo antes das partidas, em particular os clássicos, em Manaus dificultam as ações. Aqui não existe reunião antes de jogos, trocar informação que nós tivemos no seminário aqui, não existe essa reunião que praticamente todo o Brasil, quanto está perdendo federação, Ministério Público, eu acho que é uma coisa que deveria ter. Já o secretário adjunto de grandes eventos diz que no seminário realizado pelas organizadas no Amazonas, não se convidou a secretaria. Certamente nós temos recebido algumas demandas de algumas torcidas que têm procurado conversar conosco. Nós tivemos conhecimento do seminário que houve aqui, seminário de torcidas, foi bastante interessante. Nós não fomos convocados, convidados para esse seminário. De acordo com o presidente da ATON, eventos como estes são importantes. Esse evento é uma iniciativa da Anatorg, né? Uma representação aqui no Amazonas. A gente já tinha feito um seminário só com torcidas aqui dos clubes locais, né? Aqui dos clubes do Amazonas. E eu acho importante esse tipo de diálogo, né? O Dan Câmara esteve aqui, né? Está discutindo algumas questões que são relevantes para o futebol local.